E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. A dúvida de hoje: o Deus da fé, o Deus a qual a Irmandade da CCB, junto com seu ministério, serve e cultua pelo menos 3 vezes por semana lá nos templos físicos, é o mesmo Deus descrito na Bíblia? Quando eu criei esse canal, eu comecei a fazer críticas e denúncias a diversas áreas desse sistema religioso. Sempre aparecia um irmão da CCB fazendo um comentário e me pedindo a seguinte coisa. Falou assim, irmão Rafael, você pode criticar o ministério, a doutrina, as heresias, maçonaria, o fundador dessa igreja, tudo, mas não fala do nosso Deus, não. Isso eu não posso prometer, né? Porque entre os principais motivos que me levou a sair da CCB, inclusive os mais graves, está esse. E, infelizmente, 4 ou 5 milhões de membros dessa igreja estão cultuando um Deus desconhecido. No ano de 2017, eu criei esse canal. Os primeiros temas abordados foram justamente isso, né? Vídeos com temas polêmicos. Eu vou mencionar 2 exemplos. Deus da CCB, meu diabo preferido. Ô irmão Rafael, cuidado com as suas palavras. Chamar Deus de diabo, isso é uma blasfêmia contra. E nunca segurar perdão. Se eu não tivesse certeza que a CCB serve a um falso Deus, eu não falaria isso. Se a CCB servisse ao Deus Altíssimo, vocês nunca ia me ver diante dessa câmera. Vocês acham que eu ia lutar contra as coisas de Deus? Jamais. Mas é assim, claro, se a CCB servisse ao Deus verdadeiro, as coisas seriam bem diferentes ali, né? As igrejas funcionariam de forma autônoma, ou seja, sem sede, sem hierarquia ministerial CCB do Braço em São Paulo, sem doutrinas humanas, não existiria RGS, não teria que ficar criando tópicos. A Irmandade, com todo respeito, ninguém estaria enfermo, por exemplo, passando alguma enfermidade. Um cristão da CCB chegaria lá no culto, aí um irmão
um líder, né? Falaria assim, ó, vamos supor, o crente paralítico, aí em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Aí ali nós veria milagres. Ó, o deficiente visual chegando no culto da CCB. Aí o ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que volte a visão desse irmão. Aí ele saía. A pessoa. A CCB deixaria de ser a terceira maior, só no tamanho, claro, a terceira maior igreja do país para ser a nova primitiva. Ia sair nos jornais. Ó, 50 anos após a fundação da CCB, a CCB do Brasil em São Paulo pagou para um jornal famoso estampar na sua primeira página a seguinte mensagem: Deus fala com homens na CCB. Eles pagaram. Pegou o dinheiro da escola lá e pagou. Para quê? Para atrair mais clientes a essa igreja. Isso aí foi tipo uma mensagem subliminar. Mas aí, isso, é claro que isso é uma mentira, né? Mas aí, se a CCB servisse ao Deus vivo, no Jornal Nacional, nós tá assistindo aqui o culto online, né? De repente, notícia de última hora: hospitais estão fechando porque a Igreja Congregação Cristã no Brasil está curando todos os enfermos. Ué, irmão Rafael, mas na nossa igreja não tem esse tipo de coisa. Ué, como que não tem? Jesus disse assim, ó: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Aí ele cita os principais milagres, né? Se não tem milagres de Jesus, então é sinal que ele não está presente ali. E na igreja primitiva existia. Os apóstolos, os membros, todos recebiam milagres da parte de Deus, do seu Santo Espírito. Até as outras igrejas iam fechar, porque aí todo mundo ia para a CCB. Ó, milagres. Paralítico segurando na cadeira de roda, assim, para cima. Santo Deus, acabei de ser liberto dessa igreja. Deus está aqui, presente e operante. Pessoa chegava com todo respeito, claro. Pessoa com amputação dos membros superiores ou inferiores. O ministério, com a autoridade de Deus, porque exercer um título ministerial eclesiástico não significa que é de Deus, né? Precisa ter sinais. Sinais, prodígios. Ó, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Pediram dinheiro para Pedro. Qual foi a resposta dele? Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Aí na CCB é o contrário, lá eles pedem dinheiro para mandar, né? Toda hora, né? Não é nos cursos presenciais e online. É uma empresa isso aí. O povo do passado que serviu ao Deus verdadeiro até a voz do céu falou com eles. Esse é o meu santo filho, em quem me comprazo. Tudo isso que eu estou falando aqui está na Bíblia. O povo seguido pelo exército de Faraó. O mar
abriu, eles passou a seco. Aí a CCB, esse mesmo Deus que fez os milagres na Bíblia, está é o dessa instituição religiosa? Não. Até a CCB do Brás confirma isso. No ano de 2018, alguns anciões da CCB do Brás em São Paulo resolveu criar um tópico secreto que só poderia ser lido por homens do ministério e proibido à Irmandade. Esse documento vazou, eu consegui uma cópia, fiz a sua leitura e após a leitura completa eu entendi o motivo que levou esses homens a esconder. Então esse tópico ele faz críticas a diversas áreas desse sistema religioso. As mensagens que nós, críticos da CCB, estamos tentando passar para a Irmandade, ou seja, denunciar, se resume nesse tópico, incluindo aquela que esse irmãozinho aqui falou. Lá diz assim, ó, sobre o Deus desse sistema religioso. Nas palavras da CCB do Brás. Eles escreveram: um povo que crê em um falso Deus. Desglória ao Deus luciferiano da seita maçônica do maçom Luiz de Francisco. Uma coisa que eu me arrependo muito de ter feito, época em que eu fui membro da CCB, é dar glória para essa entidade demoníaca do Deus da CCB. Isso é um demônio. Isso é um anjo caído, uma entidade. A Irmandade da CCB ora para ele abençoar, ele vai e causa tragédias. A Irmandade dobra o seu joelho para esse Deus demônio da CCB e fala assim: me abençoa, Senhor. Senhor significa Baal, me abençoa, Senhor. Aí ele vai e joga na miséria. A Irmandade antes, isso aqui é exemplos, né? Exemplos e situações que eu testemunhei acontecer. A Irmandade, antes de viajar, dobra o seu joelho e fala assim: ó, batizou na CCB, então se torna servo desse Deus maléfico. Aí fala assim: ô Deus da... Ele não fala Deus da CCB, fala: Deus, me guarda nessas estradas federais, são muito perigosas, eu vou colocar toda a minha família naquele veículo, me guarda, Senhor. Aí encerra aquela oração. Na madrugada, pega o seu veículo, já revisado, coloca a sua família dentro, vai e morre tudo no meio do caminho. Isso aí são planos do Deus da CCB. Sabe, a Irmandade da CCB sabe qual os planos do Deus desse sistema religioso para vocês? É destruir um a um. Antigamente, a turma falava uma história aí de cirandar com a alma. Cirandar. Então o Deus da CCB ele ciranda com a alma de vocês, com a alma, uma vida, uma saúde física, mental. Ele fica esperando um momento para abater o gado. Sobre o tópico da CCB do Brás, está publicado lá no meu blog. Se alguém interessar em fazer a leitura, eu posso deixar um link. Irmão Rafael, se o Deus da CCB não é o da Bíblia, quem seria ele? Vou dar uma pista para vocês. Ó, se eu mandar da CCB, uma recomendação minha: assista uma reunião solene nos templos maçônicos de Chicago. Tem lá no meu, mas eu vou repetir, né?
Tem lá no meu blog. Assista aquele conteúdo. Depois, assista um culto da CCB. Um culto assim, igual aquele culto antigo, que começa cantando 3 hinos, depois ora. Acho que vocês encontram aí na internet. Compara as duas reuniões. Vocês vão ver que a forma com que nações e Irmandade cultua seu Deus é a mesma. Olha, irmão Rafael, você está insinuando que o Deus da CCB é o mesmo da maçonaria? Insinuando não, estou afirmando. É o mesmo, não muda nada. Oi, irmão Rafael, você quer acabar com a nossa fé, irmão Rafael? Você só faz vídeos. Teve lá no meu antigo Facebook, antes de ser hackeado, né? Um cristão da CCB mandou uma mensagem para mim falando: irmão Rafael, para de gravar esses vídeos que você só traz discórdia no meio da Irmandade. Não, o problema não é discórdia, meus queridos. É discordar e denunciar aquilo que eu encontrei de errado. A pessoa batiza hoje na CCB, daqui a uma semana já está falando aí diante do mundo que está servindo a Deus. Não, você não serve. Ao Deus de cima você não serve. Não é só por causa de milagres. Entendeu? Se a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, a CCB, o seu início em solo brasileiro, né? Eu nem vou entrar nessa questão. Fala logo, Jesus não mandou fundar a CCB e nenhuma outra denominação. E essas religiões aí estão a serviço da maçonaria. É isso. Ô, irmão Rafael, você falou que vem na boca, irmão Rafael. Pega leve com nós, irmão Rafael. Irmão Rafael, nós não somos mais deste mundo. Pode batizar lá na CCB, nós não somos mais deste mundo. Porque dele o maçom Luiz de Frascone tirou. Tirou mesmo. Tirou do mundo, levou para o ocultismo, o mundo do ocultismo, o fantástico mundo do ocultismo. Cantam hinos maçônicos, segue um evangelho CCB maçônico, obedece uma hierarquia ministerial CCB do Brasil, que 80% são maçons, fundador da CCB maçom, aí vem me dizer que serve a Deus. O senhor vai que marmelada é essa? Deus, o Deus Altíssimo, é 3 vezes santo. Ele não se mistura. Quando Salomão construiu um templo físico para que Deus ali habitasse, a resposta dele foi essa: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor. A palavra de Deus, Bíblia, também diz que Deus não é servido por mãos humanas. Vocês servem ao Deus desse sistema religioso através de coletas. Vocês servem tudo que ele precisa. Se ele precisar de um templo físico, você vai lá, ajuda a comprar. Ajuda a comprar o terreno, material, mão de obra de graça. Vocês servem. O Deus da CCB precisa mais de vocês do que vocês dele. Os valores aí estão invertidos. Para fechar esse vídeo, vou fazer um voto aqui diante do meu público. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu faço esse voto. Se o Deus da CCB é o Deus, é claro que não é, mas só para tirar tema, é o Deus Altíssimo, em menos de 24 horas eu venho a falecer. Tá bom? Aí vocês seguem seu caminho. Mas se isso não acontecer,
Eu vou voltar aqui com um vídeo novo, desmascarando o Deus Gadu da CCB. Esse Deus Gadu, que tem um espírito de Beelzebub. Rafael, não fala isso. Se você blasfemar contra o espírito puto do Deus da CCB, nunca mais terá perdão. Não, espírito puto mesmo. Não, meus queridos, eu não estou com ódio no coração. Eu não estou com ódio no coração, não quero me vingar da CCB, mas essa roupa suja que acumulou por mais de 100 anos tem que ser lavada. Você está achando que esses anciões que estão atendendo no culto online aí, esses cultos aí são feitos para louvar a Deus? Eles podem até colocar o título, um título chamativo, né? Santo culto a Deus, mas vocês têm que entender uma coisa, é outro Deus, não é? Não tem nada a ver. Desglória ao Deus Satã CCB. Desglória. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu retiro todos os glórias que eu dei para esse demônio imundo, essa entidade. Poxa, perdi 30 anos cultuando Baal, essa seita. Eu perdi 30 anos, Pai do céu. Às vezes que eu deito aqui na minha cama, eu fico pensando, rapaz, olha o pecado que eu fiz com a minha alma. Cultuei um Deus, ou melhor, uma entidade ocultista. Você pega muito pesado nas suas críticas, irmão Rafael. Até o Deus da CCB você está desmascarando, mas precisa. Precisa, é necessário. Vou falar, tem coisa que eu não posso falar. Fomos enganados? Você pode fazer. O povo mais feliz da terra serve a um Deus que não é o Pai do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia cita ele como a antiga serpente. O Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, aquele com seus atributos, onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, tem todo o poder, onipresente, está em todo lugar, aquele que a sua palavra criou tudo que existe, esse plano físico, espiritual, essa imensidão aí no universo, seres humanos, seres extraterrestres, a Bíblia fala de nefilins, ou seja, extraterrestres gigantes, um Deus que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ou seja, um Deus que ele é sempre eterno, sempre existiu. A esse eu respeito, a esse eu dou glória, aleluia, busco a ele em espírito e verdade, e reconheço que eu sou falho humano, ou seja, dependo da sua misericórdia para poder salvar a minha alma. Então, a esse eu tenho todo o respeito, ao Adonai. Agora, ao Deus Gadu da CCB, essa besta fera, essa entidade demoníaca, anjo caído, sucessor de Satanás, príncipe do inferno, novo pai da mentira,
o Deus das religiões, o Deus da boca dos falsos profetas, o Deus que só se manifesta em templos profanos, templos físicos profanos, um grande número de simbologias maçônicas, eu o escarneço diante do mundo. Ainda chamo ele nomes terríveis, de Satanás para cima. Deus da CCB, Satanás enrustido, é entidade do mal, para de destruir a Irmandade. O povo já leva uma vida de sacrifício para poder manter os cofres desse sistema religioso. Ainda esse Deus incircunciso da CCB fica causando tragédias na vida da Irmandade, criando situações para matar o povo, de acidente de carro, acidente de moto, acidente de helicóptero. Não estou louco. Isso aqui é a verdade para te libertar. Tá? Você que é membro da CCB e se veste de terninho e gravata, ou uma sainha com um palmo para baixo do joelho, paninho branco na cabeça e fica lá dentro do templo, glória a Deus, aleluia, Senhor, manda a palavra, Senhor. Lembrei de uma coisa aqui. Então, esse culto aí é culto aos demônios, ou melhor, a um demônio chamado Deus da CCB. Agora, se você quiser cultuar um Deus verdadeiro, um Deus que não precisa das suas coletas, um Deus que a sua palavra não muda, um Deus que, ao invés de mandar o maçom Luiz de Franciscone, mandou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, e Yeshua HaMashiach, o Eterno salva. Então, dobre o seu joelho de madrugada no quarto, na sala, e o busque em espírito e verdade. A Bíblia chama isso de culto racional. Agora, o que vocês fazem lá no templo tem outro nome, é paganismo, idolatria, se prostrar para um ancião, se prostrar para símbolos maçônicos, se prostrar para um púlpito e duas cadeiras, que é simbologia maçônica. Vê, você está adorando tudo, mandado receber, menos o Deus verdadeiro. Sobre o voto que eu fiz aqui, continua de pé e eu selo ele com amém. E vocês ainda vão me ver diante dessa câmera por muitos anos. Eu sou igual o Chacrinha, vão ter que me aturar até morrer. Olha que eu tenho uma saúde de ferro, hein? Olha como que eu estou aqui, ó, não me exaltando. É claro que o Deus Altíssimo, né? Ele, quando chegar a minha hora, eu vou embora, não tem jeito. Mas creio que ele vai continuar me usando para poder bater na cabeça desse dragão, desse Satanás, o Deus da CCB. E essa sinagoga da CCB do Braço em São Paulo, essa sinagoga maçônica. Alguns minutos. Cortando na espada. Deus Gadu, Deus Gadu. O povo batizou e tá achando que tá servindo a Deus ali. Meu irmão da CCB. Vou ficar quieto aqui, não posso me aprofundar. Um abraço, até mais.